Graça e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, te louvar, te agradecer pela tua graça, tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado por esse dia que o Senhor criou para nos abençoar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da vida, da saúde e de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, e nós te pedimos nesta noite que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações, trazer luz para as tuas escrituras, ao nosso coração. Que o nosso coração seja aberto, receptivo pela tua palavra, que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, que a tua palavra seja honrada e que a tua igreja seja edificada, Senhor. Nós te pedimos para que a tua vontade soberana mais uma vez prevaleça sobre as nossas vidas e que na nossa mente esteja sempre voltada para o Senhor com um coração agradecido, Deus. Abençoe todos aqueles que estão chegando, aqueles que irão assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. A Eliana e o Cláudio já estão por aí, para a glória de Deus. Vanderleia, muita alegria de ter vocês fiéis no Senhor. Vamos lá, né, queridos? Estamos aí prosperando nesse trabalho, nesse projeto de panorama bíblico, né, do Novo Testamento. É uma aula muito interessante. Todas essas aulas do conhecimento bíblico têm mudado a nossa maneira de ler a palavra de Deus. Então, com isso, eu quero encorajar vocês a dar continuidade e principalmente aplicar esse conhecimento. Então, eu acredito que vocês já devam ter alguma experiência, algum testemunho para compartilhar em tempo oportuno, para trazer aí o que vocês têm colocado em prática, né? Aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos dito aqui nessas aulas desde o ano passado, com o objetivo de trazer mais luz para o entendimento na hora da leitura bíblica, né? Na hora da leitura, na meditação da palavra, aqueles conhecimentos virem, né, sobre a nossa vida e assim a gente consiga trazer mais clareza na interpretação, mais clareza no entendimento, né? Então, nós estamos aí com as cartas da prisão agora. Essas cartas da prisão têm o objetivo de mostrar que a alegria, principalmente a carta aos Filipenses, tem um motivo de comunicar que a alegria não depende somente das circunstâncias, e sim do propósito. Olha só que tremendo que é isso. Porque nós vimos na carta da semana passada, a carta aos Efésios, e foi uma carta tremenda, né? Maravilhosa, onde que nós vimos muita organização, muita direção, né, para nós como corpo de Cristo, procedimento dos 3 primeiros capítulos, depois de doutrina, a doutrina certa, né? Depois nós entramos na semana passada na prática certa, como nós falamos, né? E hoje nós vamos entrar aqui nessa carta. Essa carta é um refrigério dentro de tantas que já temos visto aí. Então essa carta ela já tem um propósito mais de agradecimento mesmo, né? Como o título que eu coloquei aí, né? O deleite da comunidade na alegria do Senhor. Então a igreja ali realmente se regozijando, se alegrando por poder participar da obra do Senhor. E nós vamos ver esses detalhes, né? O que acontece ali. Tem um probleminha, evidentemente, né, que nós vamos ver, e esses problemas são, vamos dizer assim, quase que isolados, porque Paulo ele cita 2 mulheres no final da carta e dando direção, né, ali àquele conselho para que as pessoas possam entrar ali de uma forma direcionada, sem palavra que tem curva, né, palavra reta.
Então eu louvo a Deus, Valdirene está aí, a Val, graça e paz, seja bem-vinda, Val. Então nós vamos lá, né, queridos? Então, a carta aos Filipenses, outros dizem epístolas, e essa epístola aos Filipenses na cidade de Filipos. Maria, graça e paz, Maria. Oh, Maria, glória a Deus. Seja muito bem-vinda, hein? Muitas histórias, né? Então, amados, essa carta, ela foi direcionada à igreja que está lá em Filipos, é o nome da cidade. Filipos é o nome da cidade. E nessa cidade, lá na Macedônia, no norte lá da Grécia, ela tem essa dificuldade também que nós vamos ver como que essa carta, como essa igreja se iniciou, né? Mas eu queria dizer antes disso, antes de entrar diretamente para o estudo, também saudades, Maria. Um abração aí para o Zé de Abreu. Então, antes de nós queremos entrar diretamente no estudo, eu queria chamar sua atenção nesta hora para o seu nível de contentamento, o seu nível de alegria. O que faz com que você se sinta alegre? O que você sente? O que precisa acontecer para que venha uma satisfação no seu coração, venha uma alegria no seu coração? Quando você recebe uma boa notícia, quando você recebe o seu pagamento, quando você tem uma viagem marcada para passeio, então aquela euforia, né? Aquela sensação. Então, o que traz para nós? Então, o contentamento na vida da igreja está baseado em estar no Senhor e fazendo a sua obra. Então, duas coisas primárias aí que nós precisamos como cristãos sempre relembrar. Não estou querendo dizer com isso que você não saiba, mas eu quero enfatizar que é importantíssimo relembrar a palavra do Senhor, como está dizendo aqui nessa carta, no capítulo 3, versículo 1, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Porque a tranquilidade financeira, a prosperidade emocional, a saúde perfeita, não tem motivos assim, evidentemente, que possam trazer alegria para a vida do ser humano. Essas características, elas não são primárias na vida do cristão. Pode ser na vida de outras pessoas. Consequentemente, às vezes as pessoas nem, por exemplo, agradecem pela saúde que eles estão tendo. Porque dentro de todos esses problemas desse cenário que nós estamos assistindo, mesmo assim, nós estamos saudáveis, estamos gozando de uma saúde boa para poder trabalhar, para fazer as suas atividades. E às vezes as pessoas esquecem de agradecer a Deus por isso. Falo aos cristãos também. Então, às vezes as pessoas acabam esquecendo disso. Então, isso não é efetivamente motivo de uma alegria em si, né? Porque, veja bem, nós temos duas situações nessa carta que fala sobre enfermidade, né? Então, nós vamos entender também sobre isso. Mas a única certeza da alegria que podemos ter está no Senhor Jesus Cristo, que nos traz, que nos assegura da promessa da vida eterna em meio à ressurreição dos mortos. Então, esse poder que Jesus Cristo recebeu para ser ressuscitado, obviamente que ele é Deus, mas ele se humilhou, como nós vamos ver aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele se humilhou na sua forma de servo para receber, né, esse poder da ressurreição. Então ele se tornou da sua majestade a servo, né, da sua divindade para servo, para se encaixar, porque você imagina toda essa glória se encaixando num ser humano. Então ele tinha que se diminuir para poder habitar aqui no meio de nós. Então o deleite chega na vida do cristão quando ele está totalmente confiante
porque a sua vida está entregue nas mãos do seu Senhor e tudo que ele está vivendo faz parte da soberania de Deus. Então ele descansa nos mandamentos. Olha só que importante é isso. Que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender qual que é o propósito dela na vida cristã. Qual que é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Essa é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que sempre está ali, trazendo lembranças e direcionamento na nossa vida. Mas às vezes as pessoas param nessa pergunta e não sabem para qual direção seguir. Agora, quando nós estamos confiantes no Senhor, quando nós confiamos plenamente nele e nós descansamos nos seus mandamentos, então com isso, obviamente, nós estamos ali seguros. Independente da circunstância, independente da sua condição financeira, independente da sua condição, da sua saúde física, independente dessas coisas, você vai continuar alegre no Senhor. Amém? E isso que nós precisamos estar sempre buscando. Então, só algumas considerações aqui para a gente entrar propriamente na carta. É importante a gente dizer que Paulo, o apóstolo, foi ele mesmo, né, que escreveu essa carta aos Filipenses, só que ele não está sozinho aqui, ele está junto com Timóteo. Então Timóteo, ele diz aqui no capítulo 2 que é como se fosse um filho, né, que acompanha o pai. Então é sim uma alegria muito grande que Paulo está trazendo nessa carta, anunciando a vida de Timóteo. O que contém dentro dessa carta? Relatou a parceria, né, entre a igreja e Paulo no Evangelho. Então essa parceria era muito contundente, essa parceria era muito evidente dentro desses escritos, porque você vê a alegria que Paulo está tendo em escrever, a alegria que ele teve com eles no passado, antes dessa carta, e a alegria que ele possivelmente vai realizar ao encontrar eles novamente. Só que ele está impedido nessa prisão, provavelmente lá em Roma, né? Uma prisão domiciliar. Em que época que foi escrito isso? Como na carta de Efésios, essas cartas da prisão provavelmente foram escritas na primeira prisão em Roma. Paulo foi preso em Cesareia, Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Então essa é a ordem ali para quem quiser mais detalhes das prisões de Paulo. E com isso, queridos, ele está escreveu essa carta para os Efésios, está escrevendo essa carta para os Filipenses, vai escrever a carta aos Colossenses e provavelmente Filemão também vai estar direcionando essa carta. Tá ok? Então, dessa localidade, então será a mesma data possível, né, da escritura dessa carta. Então, qual que é a finalidade? Por quê? Porque Graça e Paz, Clenira, Rogerinho, sejam muito bem-vindos. Para encorajar e exortar a sofredora comunidade cristã em Filipos, que enfrenta algumas lutas internas. Então essas lutas internas a gente vai ver ali no finalzinho que está bem evidente, né? Michele e Diego, Graça e Paz. Ó, o pessoal tá chegando, glória a Deus, fico feliz. Então, amados, como que surgiu essa igreja lá em Filipos? Então isso daí é importante a gente dizer, né? A cidade de Filipos, ela tem uma homenagem, né? A Vilminha também, oh, que honra, hein? Glória a Deus, graça e paz. Então a cidade de Filipos tem esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Lembra quando nós estudamos, né, no Antigo Testamento os impérios, né? O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. Olha, quase falhou agora. E depois a da Grécia, o Império Grego. Então, nesse Império Grego, né, cerca de 4 séculos antes de Cristo,
que foi fundada essa igreja aí, em 358, mais ou menos, antes de Cristo. Então, por isso que tem esse nome de Filipos, né? A cidade de Filipos. Então, é nesse sentido, em homenagem a Filipe da Macedônia, né? E aí, posteriormente, o imperador romano, né, Otávio Augusto César, fez de Filipos uma colônia romana. Então, lá em Atos capítulo 16, nós vemos a história da fundação dessa igreja. Como que essa igreja foi fundada e que situação, o que aconteceu. Então, lá tem todos os detalhes que a gente vai resumir bem rapidamente aqui para poder ganhar tempo. Mas depois você lê com calma, né, essas histórias para que isso venha entrando aí dentro do seu coração. Mas Paulo, ele teve uma visão lá em Troade, que é lá no noroeste da Ásia, lá em frente ao Mar Egeu, que faz a divisa também com Macedônia, e teve uma visão de um homem, né? A gente acho que, salvo engano, acho que falou de um anjo, né? Mas é um homem, ele tem a visão de um homem, como diz o texto, e esse homem pedindo ajuda para ele. Então, nisso, ele ia dar continuidade à sua viagem missionária, pela segunda viagem missionária, e depois dessa visão, ele foi para Macedônia e lá começou esse trabalho. E olha só, como que é uma igreja, uma cidade, perdão, que tem uma colônia romana, então predominantemente existia muitos gentios e poucos judeus. Sempre quando Paulo chegava numa cidade, o que ele fazia? Ia direto para a sinagoga. Então a sinagoga, vamos dizer assim, que era um local de congregar mais ou menos uns 10 judeus que formavam uma sinagoga, e esses 10 judeus ali praticavam os ritos, né, que precisavam ser praticados, né, na sua lei judaica. Então era como se fosse uma célula, né? Vamos imaginar assim. Então era um grupo que se reunia no local determinado, num prédio ali pequeno, né? Então que caberia ali umas 10 pessoas, e nesse prédio estavam ali cultuando a Deus todos os sábados. Só que nesse capítulo 16, quando Paulo chega, o que ele vai fazer? Ele e Silas, lembrando que essa segunda viagem missionária foi ele e Silas, por conta lá daquela viagem um pouquinho antes, né, antes de Troade, Timóteo se junta com ele e Timóteo vai para lá junto com eles. Então vai eles três. Provavelmente quando Lucas está narrando isso lá em Atos, então pode ser que Lucas também estava junto. Mas quem foi preso? Olha que curiosidade que eu estava estudando isso. Quem foi preso? Só Silas e Paulo. E os outros dois, né? O que eles estavam fazendo? Eles estavam, sei lá, orando em outro lugar? Não sei, né? Mas os dois saíram para evangelizar. Pode ser que os outros dois, Timóteo e Lucas, uma possibilidade, estavam em outro lugar. Por isso que esses dois estavam evangelizando em outro lugar. E ele sai com um objetivo. Qual que é o objetivo de Paulo e Silas? Paulo o apóstolo, e Silas, né, o companheiro dele, judeu, ele vai para a margem lá do rio, lá em Filipos, a fim do quê? A fim de orar. Então lá ele encontra uma mulher, a Lídia, essa mulher é bem sucedida, e ela recebe o evangelho. Recebe aquele evangelho, e nesse evangelho que ela recebe, ela ali já constrange aqueles irmãos a ficarem na casa dela, se hospedarem na casa dela. Ela era prosélita. O que significa prosélita? Prosélita, vamos dizer assim, que é um judeu, um africano que se converte ao judaísmo. Então ele está, a partir daquele momento, praticando todos os rituais, tudo aquilo que a lei de Moisés diz para ele fazer, ele está ali praticando. Então é de outro país, é de outra congregação. Então é um novo convertido ao judaísmo, então é prosélito. Então ela era uma prosélita, que ela se converteu ao judaísmo fazia pouco tempo, porque ela era da Ásia Menor, de Tiatira, né? Que é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Lembra? Então lá em Apocalipse capítulo 3, 2 a 3, né? Começa essa narrativa das profecias
que Jesus pediu para João escrever. Então, amados, eles foram para lá e na sua casa foram batizados. E também, em outra situação, esses dois foram, Silas e Paulo, eles foram para um lugar de oração. Só que, o que aconteceu no caminho dessa oração? Apareceu uma mulher endemoniada, do espírito de adivinhação que não é de Deus, um espírito demoníaco. E aí eles foram e libertaram ele, libertaram essa mulher. Libertaram essa mulher, repreendendo aquele espírito maligno. E olha só, a mulher estrangeira, prosélita, Lídia, que era de Tiatira, ela se converteu. Essa mulher, ninguém sabe, né? Porque o texto não diz, mas ela foi liberta. Mas quando essa mulher foi liberta, o que houve? Houve uma situação bem complicada, porque aqueles homens que ganhavam dinheiro com aquela mulher se revoltaram, falou: não, esses judeus vêm de longe para trazer uma religião que a gente não tem condições de praticar. Então, com isso, levou as autoridades, Paulo e Silas foram rigorosamente açoitados, e depois desses açoites, pelos romanos, né, que era uma colônia romana, e aí levaram eles para a prisão. E chegando lá na prisão, o carcereiro foi salvo, né? Que teve um milagre ali da conversão do carcereiro. Por quê? Porque houve um terremoto, né? Diferentemente na vida de Lídia, que não aconteceu nada, só assim, modéstia à parte, né? Mas voltando lá, não que não aconteceu algo assim extra, né? Assim, um milagre, um terremoto, um anjo desceu do céu, não aconteceu nada disso. Aconteceu que a ação direta do Espírito Santo na vida de Lídia, e assim ela se converteu. Agora, no carcereiro, outra situação aconteceu. E ali sim, ele foi convencido, né? Porque foi uma situação assim. Eles foram humilhados, Paulo e Silas foram humilhados, açoitaram eles e levaram eles para a prisão. Depois que estavam na prisão, eles não desistiram do seu propósito, que era orar a Deus, adorar a Deus. Então eles foram para um lugar de oração. Quando eles estavam indo para o lugar de oração, aconteceu tudo isso, veio a mulher, expulsou o espírito daquela mulher, né, com espírito de adivinhação, foram detidos, levados lá às autoridades, foram açoitados e jogados na prisão. Só que qual era o propósito? Ir para o lugar de oração. E como eles não chegaram lá, perto da meia-noite, o que aconteceu? Eles estavam orando. Olha só que tremendo que é isso. Eles estavam orando e cantando hinos. Então já existia o hino do cantor cristão. Brincadeira. Já existiam os hinos lá, né? O Rogerinho sabe bem disso, né, Rogerinho? O hino do cantor cristão. Então lá, queridos, eles estavam adorando a Deus, e Deus milagrosamente rompe aquele terremoto lá e traz a libertação. Só que Paulo e Silas continuam lá. Eles não saíram, porque você imagina, aquele que está preso, quando vê uma oportunidade, ele vai embora, ele raspa fora. Só que nessa situação não, nessa situação ele ficou lá. Ficando lá, o que aconteceu? Ele foi para... o carcereiro tentou se matar, porque ele falou: agora eu vou morrer, porque pediram para mim guardar esses judeus, e agora foram embora, né? Fugiram, ele pensou. Então, quando ia se matar, aí Paulo levanta a voz e fala: não façam nada, não faça nada, porque nós estamos aqui ainda. E ali onde ele aceita Jesus também, pergunta como ele poderia ser salvo. Como ele poderia ser salvo? Por quê? Porque ele ouviu do evangelho. Aonde que Paulo passava, ele pregava o evangelho, independente da situação. Olha só que tremendo que é isso. E aí ele foi lá para sua família, e aí chegou a notícia lá dos magistrados, descobriram que ele tem a cidadania romana,
E aí eles falam, não, pode ir embora agora que vocês estão liberados, meio na surdina, né, meio escondido. Mas não, Paulo fez questão de sair pela porta da frente da cadeia lá, da prisão, e foi até na casa lá daqueles irmãos, onde que foi gentilmente acolhido, né? Então veja bem que essas pessoas foram alcançadas só desse fato aí, né, que nós estamos falando. É tremendo, queridos. Olha quanta informação tem só nesse capítulo 16, né? Então houve a conversão do carcereiro, que pensou em tirar a sua própria vida, né? E toda a sua família, e também libertos da prisão por serem cidadãos romanos. Outra coisa que também nós poderíamos falar, que nessa carta, o conceito regozijai-vos e alegrai e alegria são mencionados 16 vezes. 16 vezes são mencionados nessa carta. Então, para vocês entenderem que essa carta é uma carta da alegria, né? Tudo bem até aí? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode colocar aí, escrever a sua pergunta que a gente vai tentar responder, tá ok? Então, prosseguindo, irmãos, na carta aos Filipenses, vamos lá, diretamente aqui ao texto, né? Abra sua Bíblia aí na epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante é isso daqui, porque como nós vimos lá na carta aos Romanos, vimos na carta aos Gálatas, vimos na carta aos Efésios, que essas cartas, elas são com a saudação, já falando que Paulo é o apóstolo, e aqui não. Observe bem que aqui ele já não se intitula, não menciona o seu encargo de apóstolo, ele só coloca que ele e Timóteo são servos de Jesus Cristo. Então isso provavelmente é por quê? Porque ele tem uma intimidade lá com aquela igreja, né, com os irmãos lá em Filipos. E também ele menciona, a única carta que ele menciona aqui, Paulo, né, menciona bispos e diáconos. Então, veja bem que ele está focando também, provavelmente que seja por causa daquelas duas mulheres que nós vamos falar no capítulo 4. Então, a saudação de Paulo aos Filipenses não tem a necessidade de expor seu encargo como apóstolo, né? Possivelmente porque existia uma rica amizade entre Paulo e os filipenses e categoriza Paulo e Timóteo como servos de Cristo. Então, as marcas das cartas paulinas são evidentes nessas orações e ação de graças, né? Como nós vamos ver aqui também. Então, aí prossegue todo o capítulo, do versículo 3 até o versículo 11. Ele, em suma, que ele está trazendo, né, essas orações, está dizendo também a situação que ele está se encontrando, que é pela prisão. Então, ele preso, ele está ouvindo, né, algumas coisas que está acontecendo. E isso alegra o coração dele, evidentemente, por aquilo que está acontecendo. Glória a Deus por isso. A Paulina chegou, glória a Deus, graça e paz. Aí no versículo 12 até o 26, as circunstâncias, né, de Paulo, as reflexões sobre a prisão. Então Paulo inicia o relatando os fatos mais recentes e a oportunidade de pregar o evangelho dentro da prisão. Então quando eles falam as pessoas que estão lá, né, a guarda pretoriana, então essa guarda, o que é? É a guarda que está no versículo 13, diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha só que interessante, irmãos. Quando uma pessoa vai presa, a pessoa cometeu um crime, aí ela foi presa. Você conhece de vista ou alguém
que você teve alguma proximidade, foi preso. Qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Por que que ele foi preso? O que aconteceu? Qual que foi o crime que ele cometeu? Não é assim? Então, da mesma maneira, os policiais, a imprensa vai investigar para saber quem que eles estão lidando. Não é assim? E quando nós lemos esse versículo 13 do capítulo 1 de Filipenses, o que traz à nossa mente? É assim, Paulo está preso, Silas está preso, por exemplo, que nós vimos no capítulo 16 de Atos. Mas por que eles estão presos? Porque eles estão pregando o evangelho. Está pregando o evangelho? Mas evangelho, que evangelho que é esse? Aí já surge a oportunidade deles estarem perguntando para os prisioneiros o motivo da sua prisão. Consequentemente, Paulo vê isso como uma oportunidade de estar ali pregando a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Olha que tremendo que é isso, e a estratégia que Paulo está usando. E com isso, essas pessoas estão todas conhecidas do motivo, toda a guarda pretoriana, como diz aqui no texto, no versículo 13, toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, onde ele passa e acontecem essas situações, o evangelho está sendo propagado. Tremendo, né? Então é isso que ele usou ali e isso alegrou o coração de Paulo. Olha só que interessante, porque ele não está ali debilitado, ele não está ali triste, ele não está ali aborrecido, fala, puxa vida, todo lugar que eu passo eu arrumo confusão. Paulo podia pensar, E Silas, então, as pessoas que caminhavam com ele falam, nossa, esse é pé frio, hein? Esse crente, acho que era um crente desviado, porque dá tudo errado na vida dele. Mas não, ele não pensou dessa maneira. Paulo se alegrou com todas essas oportunidades do quê? De pregar o evangelho a essas pessoas, que era um povo gentil, um povo que não tinha não tinha essa perspectiva, O ofício da alegria em poder compartilhar o evangelho em circunstâncias adversas, Ser livre ou ser executado, Como diz o texto aí. Então quer dizer o quê? Ele pode ser, ele vai viver para Cristo ou vai morrer, Como diz no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, aqui quer dizer o quê? Nesse versículo 21, ele está relatando mais ou menos, queridos, que se ele for livre, ele vai viver para Cristo. Se ele for executado, que provavelmente era uma possibilidade na época, com o julgamento e todos os procedimentos que no final aconteceu na vida dele, ele ia glorificar, porque para ele se encontrar com Cristo, obviamente que era muito melhor. Mas, olha só que tremendo que é isso, Mas, no versículo 24, julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Então quer dizer o quê? Que ele continua servindo a Deus aqui na terra, então nós vamos ter ele vai ter essa possibilidade de fortalecer aqueles irmãos, ganhar outras vidas para Jesus. Então ele vai dar continuidade naquilo que ele começou, que a obra de Jesus Cristo confiou nas mãos dele. Paulo, evidentemente, foi uma pessoa, um expoente, Foi uma pessoa, assim, incrível pela obediência do chamado. Todos os personagens bíblicos foram poderosamente usados no poder do Espírito de Jesus Cristo, no poder de Cristo, mas Paulo foi uma pessoa assim, um a mais. Não sei te explicar o porquê, mas ele foi. Mas aqui ele traz isso. E aí a gente traz para a nossa vida hoje. O que nós poderíamos aprender com isso? Nós poderíamos aprender com isso que o crente é imortal até que cumpra a sua vocação aqui na Terra, vamos dizer assim. Porque veja bem,
Deus sabe de todas as coisas, né? A gente também não quer com isso julgar as pessoas que já partiram mais cedo, né? Não vamos entrar nessa teologia, mas vamos trazer aqui para você, para que nós, o Kleber e vocês, possam valorizar essa vocação que nós fomos chamados. Se nós estamos vivos, queridos, depois de todos esses episódios, sem querer ser sensacionalista, mas é para que a gente possa, evidentemente, ter essa consciência daquilo que Deus tem feito para nós e assim corresponder, né, de uma forma assim que a gente possa agradar a Deus, trazendo as boas obras, né, em Cristo Jesus. Então nós vamos continuar vivos para quê? Né? Você vai continuar servindo, entre aspas, a Cristo dentro da igreja como? Então é essa praticidade, esse pragmatismo que nós precisamos colocar, evidentemente, em ação, para que essa ação possa estar cooperando com a prosperidade dessa boa obra em Cristo Jesus. Amém? Então, no versículo 6 do capítulo 1 também, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até a vinda do Senhor Jesus. Então, a vinda do Senhor Jesus pode vir a qualquer momento, ninguém sabe. Essa pandemia, queridos, só reforçando aqui, não quer dizer que Jesus está voltando agora nos nossos dias. Ninguém pode afirmar isso. Mas nós precisamos viver como se isso fosse acontecer. Entende a diferença? Porque se, por exemplo, no ano de 1945, nas guerras mundiais, onde muitos judeus foram mortos, né, por toda aquela história que nós conhecemos, você acredita que naquele tempo Jesus não estava para vir para aquelas pessoas? Com certeza. Quando aconteceu, já um pouco mais para frente, no ano 70 em diante, aquele massacre de Nero, né? A guerra dos judeus, lá em 66, do primeiro século, também, com certeza, Nero, um senhor carrasco, ele vinha para castigar. Pode ser que até os cristãos daquele tempo encontravam ele como um anticristo, né? Considerava Nero como um anticristo, o imperador romano daquela época. Então, são esses fatos que não nos deixam com tanta certeza assim que Jesus virá nesses dias, no ano de 2021, 2022 e assim por diante. Ninguém pode afirmar isso, porque se nós olharmos para a história, aconteceram coisas muito piores do que hoje. Mas quando está falando do dia do Senhor, na minha compreensão, humilde compreensão aqui, porque eu não sou estudado a ponto de trazer uma plenitude nesse conhecimento, né, sobre atos apocalípticos, mas nós entendemos aquilo que o apóstolo Jacó sempre nos ensinou nesses longos anos. O que a gente lembra? A gente lembra que Jesus volta para aquele que já morreu. Então é simples assim, sem milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Todo esse conceito que é importante a gente conhecer quando chegarmos lá no livro de Apocalipse, mas o fato, a ortopraxia, a prática da doutrina certa, né? Vamos colocar assim, a ação da volta de Cristo, evidentemente, é quando aquela pessoa morre. Aquela pessoa morreu, quando o Kleber morrer, Jesus voltou para ele. Acabou, não tem outra, não tem a segunda morte, não tem não tem a segunda vida, né? Só tem o juízo da segunda morte, que é a morte eterna. Essa que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, amados, isso é a primeira parte desse capítulo, né? Capítulo interessantíssimo. Aí Paulo continua exortando a igreja lá a perseverança e a unidade. Qual que é a preocupação de Paulo aqui no finalzinho do capítulo 1, no versículo 27 até o 30? Ele tem duas preocupações.
A primeira preocupação que Paulo tem é a unidade dos cristãos, tanto os judeus cristãos, que eles não fiquem aí, né, fazendo aquelas coisas erradas, falando para os gentios participar da circuncisão, das festas bíblicas e etc, etc, né, mas que eles sejam mesmo cristãos pela fé em Cristo, não pelas obras, e esses gentios que também se converteram através da fé em Cristo Jesus, trazendo assim a salvação para a vida deles. Então a unidade desses dois povos, como nós vimos lindamente na carta aos Efésios, né, na carta aos Gálatas também, que Paulo tem essa preocupação dessa nova humanidade está se encaixando, trazendo ali essa unidade. Então a unidade entre os cristãos. Mas não é simples assim. Essa unidade ela está entre um contexto de oposição, que muitas pessoas estão condenando o evangelho, estão condenando o cristianismo, não estão aceitando, são opositores e até agitadores daquele tempo. E o sofrimento que eles estavam passando por conta do evangelho. Então, dito isso, essa é a preocupação que Paulo está aqui nesses 3 versículos, né? Então, o apelo ao amor e à unidade, atitudes que destroem a unidade. Qual que é a atitude que destrói a unidade que Paulo quer falar aqui? Primeiro, a ambição egoísta, né? A primeira atitude que destrói unidade, ambição egoísta e vaidade. Duas situações que destroem unidade. E agora, por sua vez, quais são as atitudes que promovem a unidade? É humildade que promove a unidade e assim colocando os outros em primeiro lugar. Colocando as outras pessoas, mesmo que elas não sejam assim no escalonamento de autoridade, né? Ela, mesmo assim, você colocar ela, por exemplo, se você é empresário e tem lá os seus empregados, seus colaboradores lá da sua empresa, você que paga o salário deles, você que, né, são seus parceiros lá no seu empreendimento. Mas você considera ele superior no sentido do quê? De eles serem filhos de Deus. Então, essa preocupação, essa humildade que o empregador precisa exercer junto com os seus funcionários, entende? Então, essa preocupação que Paulo está querendo colocar, que ele colocou muito bem, né, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, e agora nessa carta aos Filipenses. Então, humildade e também colocar o outro em primeiro lugar, dando a oportunidade que eles cresçam, dando a oportunidade que eles apareçam no sentido de prosperar, no sentido de ajudar, no sentido de se expor. Porque às vezes nós, por autoridade, por alguma situação, as pessoas acabam barrando essas pessoas de expressão. Elas não podem se expressar, elas não podem colocar a sua opinião, porque elas vão ser castigadas, elas vão ser punidas. Então, um episódio que aconteceu esses dias, só porque o novo funcionário, né, o novo funcionário de uma empresa pediu para colocar álcool gel na empresa e respeitar o distanciamento entre os funcionários. Como ele era novo, o que aconteceu com ele? Foi mandado embora, entende? Porque ele poderia ser um agitador, mas não é bem assim, né? Tudo se vai conversando, tudo nessa humildade a gente consegue observar todos esses detalhes. Tá ok, queridos? Então tem essa preocupação aqui de Paulo. E aí nós chegamos, né, a partir do versículo 5 do capítulo 2, o hino cristológico. O que é esse hino, Kleber? Esse hino ele vai falar do sentimento que Paulo teve. Olha que tremendo que é isso, queridos. Do versículo 5 até o versículo 11, ele fala a respeito disso. Vamos ler? Ele diz assim, ó: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Que sentimento que foi esse que Cristo Jesus teve, né? Expressou que, sendo em forma de Deus, ele é Deus. Aqui está dizendo claramente que ele é Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, olha só, essa exaltação do supremo humilde, do humilde supremo, que foi Jesus Cristo, o que aconteceu? Aconteceu que ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Jesus, sendo filho de Deus, se esvaziou da sua divindade, vamos dizer assim, mas ele, sendo Deus, se humilhou para se tornar uma pessoinha como nós, um ser humaninho como nós. Então, com isso, ele foi obediente até a morte de cruz. E ali, o que aconteceu? Ele foi exaltado pelo Pai. Ele sendo exaltado pelo Pai, olha o que o versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui ele está se remetendo a quem? Está se remetendo as pessoas, até Nero, que Nero estaria sendo usado por Deus, né? Para, mesmo dessa forma tão diabólica, né? Que ele punia, fazia tantas coisas horríveis, né? Nero, Tito, né? Vespasiano, todos esses personagens aí de Roma, na história de Roma, né? Do Império Romano, castigaram severamente os cristãos, mas esse joelho também se dobrará. Olha só que interessante, quando a gente pensa em Nero, ou como o estudo está dizendo aqui, nós pensamos o quê? Nós pensamos que todas as pessoas vão se dobrar diante de Deus, mas não quer dizer que eles vão aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vão se converter, mas eles vão se dobrar, porque assim os anjos também se dobrarão e os demônios também se dobrarão, porque fala até debaixo da terra, né? Não vamos entrar nesse tema, mas só para a gente entender, né? Que aqui entra isso daí. Todas as pessoas, incluindo o senhor Nero, provavelmente, né? Que foi essa a ideia quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Filipenses. Os anjos e demônios dobrarão seus joelhos e confessarão o senhorio de Jesus Cristo. Aí ele prossegue a sessão para que coloquem em prática a salvação sem murmuração, agarrando-se firmemente à palavra da vida. Aí ele fala de desenvolvimento. O que é desenvolver a salvação? É dar continuidade, é colocar em ação aquilo que você recebeu. Então é você, com temor e tremor, prosseguir caminhando, fazendo a vontade de Deus. Então fazendo, né? Não esperando Deus fazer. Ele conclui aqui, vamos dar uma acelerada, né? Conclui o pensamento voltando ao sofrimento de Paulo por eles e o convite da alegria. Então, 17 e 18 do capítulo 2, ele fala a respeito disso também, né? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Por isto mesmo. Então nós vemos que Paulo está focado. Essa é a verdade. Paulo está focado no Evangelho de Jesus Cristo. Querido, você imagina aquela visão que Paulo teve lá no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu para ele e ele se converteu ali. Ficou 3 dias sem conseguir enxergar. Veio Ananias, orou por ele e abriu os seus olhos. Voltou para Tarso, ficou 3 anos lá, depois veio para Jerusalém, e aí foi para lá, e toda aquela história que a gente já contou. Mas você imagina que aquela marca estava na vida de Paulo.
Assim como João, o apóstolo, a marca que João teve foi de qual? Do amor. Então, porque você vê nas cartas, que nós vamos estudar lá perto de Apocalipse, as cartas que João escreveu, o apóstolo, ele fala muito sobre amor, né? O evangelho fala muito sobre amor. Então ele sempre está remetido. Por quê? Porque aquilo foi a marca que Jesus deixou nele. Foi a marca do amor. Então o evangelho está ali sendo colocado como uma marca na vida de Paulo e isso que nós precisamos, né? Estar sempre focados no evangelho. E aí, prosseguindo, né, no 19 até o 30, e agora sobre as circunstâncias de Paulo e dos Filipenses. Né? Então, nessa perícope, do capítulo 2, versículo 19 até 30, Paulo comunica o desejo de estar com seus parceiros. Porque, olha só, como a gente falou no início, Paulo e a igreja de Filipos são muito unidas, muito ligadas, porque eles receberam ofertas. Né? A igreja ofertou na vida de Paulo, ofertou ali apoiando o ministério dele, não só local, né, quando o Paulo estava lá, mas como ele estava ausente, então ele estava preso nessa situação e Epafrodito foi lá levar uma oferta para ele, então uma oferta que trouxe também essa marca dessa parceria, né? Porém, Paulo continua preso e acrescenta que tem como objetivo encaminhar Timóteo. No entanto, encaminha Epafrodito para conduzir essa carta que ele está escrevendo, logo que foi curado de suas enfermidades. Então, ele está ali encaminhando, né, Epafrodito, depois que milagrosamente ele foi curado. Então, a enfermidade na vida desses missionários é algo comum, principalmente para a igreja do primeiro século, que não tinha recursos como nós temos hoje. Então você imagina quando uma pessoa tem uma enfermidade, tem uma doença, pode ser a mais simples possível, né? Que hoje nós temos uma dor nas costas, o que acontece? A gente vai lá, toma uma dipirona. Mas lá naquela época, eu não sei qual era o remédio, né? A gente não pode falar, mas eu acredito que não era um alívio tão instantâneo como nós temos no nosso dia. Mas mesmo assim eles estavam sempre alegres no Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então, amados, nós prosseguimos aqui no capítulo 3 até o capítulo 4, que ele fala das circunstâncias, né, dos filipenses, advertência e apelo. Qual que é o problema aqui? Uma característica da amizade, amados, uma característica da amizade é ter inimigos em comum. Inimigos em comum. Então, essa amizade, porque quando Paulo e os filipenses têm essa amizade, consequentemente, eles têm opositores semelhantes, iguais, que são os da circuncisão, que ele chama. E esses da circuncisão, ele faz menção até, chama eles dos inimigos da cruz, né? Inimigos da cruz de Cristo. Então, nós vemos essa evidência. E aí ele abre os olhos dos filipenses falando sobre o quê? Sobre o título dele da carne. Então, o que Paulo é na carne? Os títulos que ele tem. Qual que é o título que ele tem na sua vida, né? Que ele já foi fariseu, estudou na escola, né, de Gamaliel, ele foi circuncidado, ele era judeu, todo o currículo dele ele apresenta aqui, né? E depois disso ele, evidentemente, apresenta também o seu alvo, que o alvo é Cristo. E ele também coloca, queridos, uma coisa muito assim, do versículo 15 do capítulo 3 até o 21, ele coloca com lágrimas nos olhos aqueles que estavam um dia aliançados com eles, mas hoje são inimigos da cruz. Olha, nós não sabemos o que é isso. É uma coisa assim, a maioria, né, vamos dizer, não vou dizer todos, mas a maioria não entende muito bem o que é isso, ser inimigo da cruz. Porque você, veja bem, nós estamos acostumados e estamos lá na igreja servindo ao Senhor e às vezes uma pessoa ou outra se desvia. Ela nunca se converteu, aconteceu alguma coisa e ela está vivendo no mundo. Ela está vivendo no mundo, voltou lá para as obras das trevas.
voltou a ser uma pessoa desobediente, ponto. Mas ela não está contrária à fé cristã. Ela não está pregando contra Cristo. Ela não está querendo fechar a igreja. Imagina isso? Entende? Fechar, acabar com esse movimento, prender os cristãos, como Paulo estava vivendo ali. Então, por isso que chega, imagina um traidor, né? Como Judas. Imagina uma pessoa que apunhala pelas costas, né? O seu líder, né? Vamos dizer assim, seu pastor, o seu mentor. Então ali o que acontece? É esse sentimento que Paulo está tendo. Esse sentimento que Paulo está querendo expressar para os cristãos de Filipenses. E ele retorna novamente ao apelo da unidade entre as mulheres que havia na liderança. Aí sim nós chegamos aqui no capítulo 4, onde ele cita Evódia e Sintique. Essas duas mulheres que ocuparam liderança no movimento cristão, vamos dizer assim. Mas na obra missionária, na obra daquela igreja, a igreja local de Filipenses, em Filipos, existia duas mulheres, Evódia e Sintique. Essas duas mulheres, elas estavam ali em conflitos, elas não conseguiam caminhar juntas porque elas não pensavam da mesma maneira. Então Paulo está querendo trazer mais uma vez, assim como ele começou lá no início da carta, falar para elas o quê? Tenham o mesmo modo de pensar. Tenham o mesmo modo de pensar. Então aqui ele já começa a explicar detalhadamente o que é o mesmo modo de pensar. O que as pessoas precisavam se preocupar dentro da obra cristã, dentro da igreja de Jesus Cristo, né? Como nós vemos hoje, cada dia sai um decreto novo e as pessoas não sabem qual que é a direção, faz o culto mais cedo, faz o culto mais tarde, tem todas essas situações que nós estamos vivendo, só que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, né? O mesmo modo de pensar. Então aqui ele esclarece isso, né? Que a partir do versículo 8, ele começa a detalhadamente, né, trazer esses pontos, que ele fala a respeito do pensamento, né? Aquilo que é puro, aquilo que é agradável, né? Que nós conhecemos lá. E ele traz também a exortação conclusiva, né? Paulo roga aos filipenses que sejam sempre alegres no Senhor, agradecidos, conhecedores da paz de Deus no coração e na comunidade. Então é algo individual que reflete na coletividade. Então é algo que acontece no indivíduo que vai refletir em toda a igreja. Então, quando nós pensamos nisso, Paulo está falando para quê? Para que essa alegria, nós temos essa certeza da paz, conhecendo a paz de Deus dentro do meu coração, do seu coração, assim como nós temos essa certeza, nós nos alegramos com ela e alegrando com ela, nós vamos influenciar as outras pessoas com essa alegria. Quem pode fazer isso? É o Espírito Santo. Quem pode te tornar uma pessoa feliz e luzeiros deste mundo radiante? É o poder do Espírito Santo, é o poder de Cristo. É o poder do Espírito de Jesus Cristo que pode fazer isso com a gente. Não tem outro lugar, não tem outra maneira da gente entender isso, né? Então nós entendemos isso. E aí sim, nós tem um reconhecimento do dom dos filipenses, que é a amizade e o evangelho. Então aqui Paulo, ele destaca, né, o dom dos filipenses. Qual que era esse dom? O dom de doar na causa do evangelho. Então, no caso, as outras igrejas não participaram efetivamente dessa obra missionária. Só a igreja de Filipos que sustentou quando Paulo esteve em Tessalônica, recebeu uma oferta e agora na prisão em Roma também recebeu outra oferta. Então, o dom de doar. Então, doar na obra para que o evangelho seja propagado, o evangelho seja transmitido a todas as outras pessoas. Então, aqui ele destaca esse dom da amizade. Então, é importantíssimo nós valorizarmos a amizade cristã, amizade como igreja,
Amizade com o nosso líder, a nossa amizade com o nosso pastor, a amizade com o nosso discípulo, a amizade com a nossa família. Então a amizade, amados, é primordial na vida da comunidade cristã. Porque se não há amizade, não há o mesmo pensamento, não há a mesma maneira de pensar. E nós sabemos, de fato, aquelas pessoas que pensam da mesma maneira que nós. E isso nos alegra, evidentemente. Porém, é importante dizer que o mais importante é nós pensarmos como Paulo está ensinando aqui. Aquilo que Paulo está ensinando é essa maneira de pensar do coletivo, das amizades que existem, dos grupos que existem dentro da igreja. Quando eu falo grupo, eu não estou me referindo a panelinha, nada nesse sentido. Estou me referindo ao grupo de amizade, ao grupo de célula. Essas células, elas precisam primar por essa amizade. Amados, isso é muito importante, ter amizade. E não só amizade fazendo a obra de Deus, mas amizade de compartilhar tempo, compartilhar oração, compartilhar pedidos. Esse tempo de comunhão que nós estamos sentindo muita falta, né? Bem, na verdade, isso tem deixado a desejar nesse tempo, porque nós estamos restringidos. Por outro lado, nós estamos nos aproximando mais da nossa família biológica, né? Então, nós estamos mais próximos para que a gente possa também ser luz lá para aqueles que ainda não foram salvos na nossa família. Mas glória a Deus por isso. Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Se estamos privados aí do relacionamento, é para a glória de Deus. Se estamos com relacionamento, também é para a glória de Deus. Amém? Então ele exorta também a aprender a viver no presente do contentamento. Então o texto ele não fala, né, que Cristo vai suprir todas as nossas necessidades, né, e de uma forma assim milagrosa. Não. O texto ele fala a respeito do quê? Que nós devemos aprender, como Paulo está ensinando a igreja, aprender a viver de uma forma de contentamento. Viver alegre na escassez e viver alegre na fartura. Isso só quem pode fazer é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Não tem como a gente entender isso daí, né? E aí também ele faz um agradecimento especial aos filipenses pela ajuda que Epafrodito trouxe a ele e, privado de sua retribuição estando na prisão, roga a Deus para suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Aí sim, no versículo 19, ele traz toda essa ênfase de agradecimento mesmo, né? Vamos ler, que esse texto é muito tremendo. Nosso tempo já está chegando, né, ao final, mas esse estudo é muito rico, né? Olha o que diz aqui no versículo 16. Diz assim: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Quer dizer o quê? Que Deus vai dar crédito a essas pessoas, a igreja de Filipenses. Por quê? Porque eles estão semeando na obra de Deus, estão semeando na casa de Deus. É a mesma coisa quando nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do Senhor. Então, nós estamos comprometidos com Ele, comprometidos com o ensino, né, o Evangelho, e com isso, Deus é que vai retribuir. Não vai ser a igreja, não vai ser as pessoas da igreja que vai retribuir. Deus pode usar a igreja, mas Deus efetivamente que vai estar trazendo essa recompensa. Então é isso que nós temos que ter em mente, que a nossa recompensa, a valorização e qualquer outro adjetivo vem do Senhor, não das pessoas. Não espere das pessoas. E aí diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviada, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, aí ele roga a Deus, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora,
A nós, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então aqui você vê a ênfase que ele trouxe, né, dentro dessa parte para concluir esse assunto. E por fim, nós entendemos aqui a saudação final, né? Uma breve saudação enfatizando que os da própria casa de César saúdam os irmãos filipenses. Então, quem são da casa de César? Era o imperador. Então, os soldados, né, porque ele estava preso, estavam saudando também. Então, vamos dizer assim que os soldados, eles estavam assim meio... Como que era os romanos tinham uma religião politeísta, de vários deuses, então o cristianismo para eles era mais um e não tinha tanta interferência, né? Diferentemente do judaísmo. Mas aqui, o que acontece? Aqueles cristãos cristãos romanos estão mandando saudações porque eles se alegram, eles participam disso. Isso envolve muito o coração deles. E isso alegra, então quer dizer que Paulo está cumprindo seu objetivo mesmo na prisão, né? Portanto, evidentemente, mais uma carta da prisão domiciliar, né, enviada a outra igreja. Já vimos também a carta aos Efésios e agora aos Filipenses, que é as duas cartas escritas na prisão. Uma leitura que nos encoraja a nos alegrar, escute bem, apesar das difíceis situações que estamos passando no dia a dia, se alegrar com aonde? No Senhor e nos regozijar através da obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Então a certeza da alegria sempre estará em estar com o Senhor e fazendo a sua obra. Amados, é importantíssimo dizer que nós precisamos, independentemente daquilo que você está passando hoje, da sua dificuldade, da sua luta, do seu distanciamento, da sua privação, nós temos que entender uma coisa, que Deus precisa ser glorificado em tudo que você está fazendo. Quando Deus está sendo glorificado em tudo que você está fazendo, então, consequentemente, você vai se alegrar nisso, porque o seu objetivo foi concluído. Amém? Então assim a gente encerra essa carta, passou um pouquinho do horário. Mas se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui ou pergunte nos grupos de WhatsApp que nós temos aí na Igreja Batista Nova Aliança e você pode ser aí abençoado de alguma maneira. Amém, amados? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Na próxima carta é uma carta diferente. É uma carta que vai bater severamente no judaísmo, né? Vai esclarecer muitas coisas para os nossos dias. É a carta aos Colossenses, da igreja de Colossos. Então essa igreja é próxima ali a Efésios e tem como nós falamos que a carta aos Efésios é para o corpo de Cristo, Colossenses vai se referir ao cabeça desse corpo, que é Cristo. Então, sensacional. Você precisa compartilhar com a gente esse estudo, amém? Ore por nós, que Deus nos dê graça e nós possamos continuar esse trabalho, trazendo essas informações e essas vivências que precisamos praticar no nosso dia. Amém, amados? Deus te abençoe grandemente. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão rico e precioso, que teu Espírito Santo possa trazer luz para a nossa mente, possa trazer essa certeza, trazer clareza, Pai, quando nós formos estudar essa palavra. Que o teu amor esteja sobre a nossa vida e que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor e na força do teu poder. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para alcançar essas vidas e alcançar essas pessoas que já estão conosco, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um forte abraço, graça e paz. E conte com a gente. Ore por nós, hein?